Graça e paz, irmãos. Vamos abrir segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, a partir do versículo 14. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Meus irmãos, vejam que ele diz: toda Escritura é inspirada por Deus. O texto está falando da Bíblia. Irmãos, Deus revelou a si mesmo e revelou a sua vontade de várias maneiras ao longo de toda a Bíblia. Deus se revelou. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Sonhos, visões, revelações, teofanias. Deus, então, não só falou, se revelou, mas mandou registrar essas palavras através de homens escolhidos, de pessoas escolhidas, essa revelação sagrada. Ele chamou alguns desses homens ao longo da Bíblia para fazê-lo. Um exemplo clássico disso está no Apocalipse, de João: achei-me em espírito no dia do Senhor. Ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o Apocalipse em especial e toda a Bíblia foi uma revelação que o Pai deu ao Filho, o Filho deu ao anjo, o anjo deu a João, e João foi ordenado escrever, e nós temos então essa revelação escrita chamada do Apocalipse. Se desejamos então conhecer a Deus e conhecer sua vontade, a fonte autorizada e inerrante são as Sagradas Escrituras. Se eu quero saber, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer a sua vontade, o único livro no mundo que pode fazer isso é a Bíblia Sagrada, o livro santo de Deus. Por isso, o Senhor Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim certifico. Eu quero conhecer Jesus, eu tenho de ir para a Escritura. Eu quero saber a vontade de Jesus, eu preciso ir para a Escritura. Vamos necessitar, irmãos, de iluminação do Espírito Santo para compreendermos de maneira eficaz as Escrituras Sagradas. Ainda que você leia, sem a atuação do Espírito Santo, não há uma verdadeira compreensão. Diz o apóstolo Paulo que Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito
todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. É necessário a iluminação do Espírito Santo em cada leitor, para que o leitor possa compreender a palavra do Senhor. As Escrituras Sagradas não beneficia quem a usa de maneira supersticiosa. Tem gente que chega em casa, deixa na sala aberta no Salmo 90, para espantar a coisa ruim da casa, né? Não, a Bíblia não dá para funcionar. Não funciona assim. Diz a palavra que quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo citou esse Salmo 91. Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O salmo que o pessoal diz que espanta coisa ruim, foi esse salmo, uma parte do salmo, um versículo, uma porção do salmo, que o diabo usou para induzir Jesus ao suicídio, né? As Escrituras, irmãos, sagradas, não beneficia quem a utiliza simplesmente como um livro a ser estudado com objetivo acadêmico. Pessoas que se aproximam da Bíblia para dar aula simplesmente, para mostrar conhecimento. Não. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, diz o Senhor Jesus, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então não é só um estudo teórico, é um estudo prático para obedecer. As Escrituras, irmãos sagradas, não trazem proveito a quem não examina. Sim, ela é poderosa, ela é a palavra de Deus, mas se você não se aproximar dela, ela não vai causar nenhum efeito na sua vida, porque é necessário examinar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então é preciso examinar as Escrituras. As pessoas à nossa volta, que foram transformadas pelas palavras deste livro, são testemunhas vivas do poder das Escrituras. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós contemplamos no nosso meio e fora da igreja pessoas que ouviram esse Evangelho e foram transformadas. Então a Bíblia, de fato, é um livro poderoso. As Escrituras, então, precisam ser colocadas como bússola da nossa existência, para sermos prósperos. Se nós queremos verdadeira prosperidade, aceitemos o conselho da própria Escritura, dizendo a Josué: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então essa passagem quer nos ensinar que nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, há um poder. O poder das Escrituras Sagradas é o tema desta hora. O poder das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, as Escrituras vão beneficiar os que se submetem a ela, os que perseveram em sua orientação. Veja no versículo 14, falando da Escritura para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, a Escritura, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então eu só serei beneficiado se eu continuar fazendo o que ela manda, se eu não desistir. Por isso ele fala: permanece naquilo que aprendeste.
Se queremos os lucros oferecidos pelas Escrituras, precisamos acatar de maneira incondicional e contínua suas orientações. Eu não posso questionar o que a Bíblia manda e eu devo obedecer sempre. Ainda citando o Josué, o versículo 7 do capítulo 1 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não posso alterar, não posso modificar, tenho de seguir, e se eu seguir, eu serei abençoado. O fruto prometido pelas Escrituras não são imediatos, mas a médio e a longo prazo. Nós sabemos que quem planta não planta hoje e amanhã já tem o fruto. Não, você planta, rega e aguarda o tempo próprio. Dá seu fruto na estação própria. Então, esse vai ter um prazo. Por isso, há uma necessidade de perseverar na prática e no aguardo das bênçãos prometidas pelo livro sagrado. Bíblia sagrada não é controle remoto, que você muda automaticamente. Você semeia. Diz a palavra: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Persevere no que Deus mandou, faça o que Deus mandou, e você vai colher o que Deus mandou. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher, certamente colherá. A firmeza de observação das Escrituras, através da nossa meditação pessoal ou da instrução pública, é importante para usufruirmos dos benefícios prometidos na palavra de Deus. Não basta ouvir, não basta ler. Bem-aventurado aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Se eu ouço e não pratico, eu sou um não praticante. É uma pessoa que olha no espelho a sua aparência, mas lá adiante esquece como era. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, diz o Tiago. Não somente ouvintes, na sua leitura pessoal, ouvindo na igreja, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Para obedecermos às Escrituras, necessitamos conhecer as Escrituras. Como eu posso obedecer se eu não conheço? A palavra do Senhor em Salmos diz: o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da verdade. Eu preciso comer este livro. O profeta do Antigo, o próprio João, no Apocalipse, é recomendado comer o livro. Eu preciso comer o livro. Eu preciso conhecer o livro. Um indivíduo obediente às Escrituras submete seu coração, seu pensamento, seu sentimento, sua vontade, suas emoções, as suas ações, as suas palavras, o que ele vai fazer, a toda a orientação do livro de Deus. Ele é submisso, ele se curva diante do que Deus fala. Diz Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse homem submisso, ele diz que a vontade dele é fazer o que Deus manda.
O homem, então, sujeito, o homem que obedece à palavra do Senhor, opta pelo dano pessoal, prefere sofrer dano pessoal a transgredir a palavra do Senhor. Vocês lembram quando Nabucodonosor ordenou aos meninos: quero que você se curve ao meu Deus. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. E o outro mandamento diz: não farás para ti imagens. Então a resposta que aqueles jovens deram a Nabucodonosor foi: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles preferiram morrer do que desobedecer a palavra do Senhor. A pessoa que tem a palavra divina como regra de fé e prática, elabora seus projetos pessoais de maneira que não contrarie a vontade do Senhor. Ele vai fazer tudo na vida que agrade a Deus. Seu empreendimento, seus estudos, seu namoro, seu casamento, a sua vida profissional, a sua vida de lazer, tudo ele visa a glória do Senhor. O submisso, o que se submete à palavra de Deus, não retrocede do caminho proposto pelo livro santo, por causa dos perigos ou ameaça. Ele vai continuar. Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Diante da ameaça do sinédrio, eles continuaram pregando o evangelho. A submissão às santas escrituras não deve ser momentânea, mas persistente. Não é hoje só não, é sempre, é todo dia, é toda hora, a todo momento. Diz o Senhor à igreja de Filadélfia: conheço as tuas obras. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em meio a fogo cruzado, eles continuaram servindo fielmente ao Senhor. O poder das Escrituras sagradas. Em segundo lugar, as Escrituras mostram o caminho de salvação pela fé em Cristo. Leamos o 15. E que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, então, é um livro de esperança para a humanidade culpada e condenada por causa dos seus pecados. É um livro que, quando a pessoa lê, vai encontrar nela esperança. Diz o Senhor: não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Essa é a mensagem boa. Deus quer salvar. E Jesus disse: eu vim buscar, salvar o que se havia perdido. O plano, então, redentor de Deus, o plano salvador de Deus, é anunciado de maneira progressiva nas páginas das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. O que nós vamos encontrar é Deus falando de salvação. Deus quer salvar. Mas quando começou essa mensagem? No Gênesis 3,15, depois da queda: porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já a promessa que o descendente da mulher iria nos tirar da mão da serpente. A palavra do Senhor deixa claro
da impossibilidade do homem salvar a si mesmo, por qualquer meio inventado por ele. O apóstolo, falando para o sinédrio, disse: olha, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus. Ela diz que só um pode salvar: Jesus. Não é pastor, não é igreja, só Jesus pode salvar. O livro de Deus expõe as consequências maléficas do pecado na nossa vida e na eternidade. Diz que antes estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso está muito claro na Bíblia. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia Sagrada dá conhecimento de que Deus planejou, executou e comunicou sua salvação desde o jardim do Éden até o último dia deste mundo destinado à destruição. Por isso que a igreja vai continuar nesse mundo até o último dia, para que a pessoa tenha a oportunidade de ouvir o evangelho e ser salva. Por isso é que está escrito: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao Filho de Deus foi dada a missão de resgatar os perdidos através da sua humilhação e da sua exaltação. Ele se encarnou, ele se submeteu à lei, ele foi tentado como um de nós, sofreu como um de nós, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, donde há de vir para julgar vivos e mortos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Espírito Santo vem, diz a Bíblia, a nos convencer do nosso estado de pecado e miséria e revelar a graça que se manifestou através de Cristo. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica essa obra em nosso coração. Quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está exposto no livro santo que a fé em Cristo, na sua pessoa, na sua obra, é suficiente para obtermos o perdão e a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No livro do Senhor está dito que Deus em Cristo nos salvou, perdoou os nossos pecados, continua nos salvando da carne, do mundo e do diabo e nos salvará lá no último grande dia. Se Pedro fala isso para nós, que sois guardados pelo poder de Deus. Nós estamos guardados, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar-se no último tempo. A ênfase, então, das Escrituras é a fé em Cristo somente para a pessoa poder ser salvo. É isso que Deus diz. Você não faz nada.
Só creia no que Cristo fez por você, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, o que ele faz, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. O livro santo deixa claro que o indivíduo não faz nada para ser salvo, mas crê que Cristo fez tudo para a sua salvação. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se desejamos, irmãos, a salvação de amigos e parentes, devemos apresentá-los ao livro que revela a salvação. Não há presente mais precioso que alguém possa dar do que a Bíblia a uma pessoa. E tem Bíblia de todo formato, de toda aparência. A gente pode dar uma Bíblia de presente, porque esse livro mostra para essa pessoa o caminho da salvação. O último lugar, o poder das Escrituras Sagradas. As Escrituras têm origem divina. Por que ela salva? Por que ela é poderosa? Veja aí, versículo 16, leamos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O poder das Escrituras reside no fato de ser ela a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Deus fala na sua palavra. Este livro não é um livro comum, apesar de ser impresso em algumas gráficas humanas. Esse livro é divino. Aqui está a voz de Deus. Diz Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, explicação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que ela é inspirada, foi soprada por Deus. Nas Escrituras Sagradas, não há possibilidade de ter algum erro nas palavras e nos registros, porque seus escritores foram preservados por Deus. Toda ela, cada vírgula, cada palavrinha que há neste livro, não tem erro nenhum. A informação é verídica, é verdadeira, porque Deus preservou os autores de falar qualquer tipo de engano. Porque o texto diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma parte da Escritura é palavra de homem, mas de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Os que negam a inspiração divina das Escrituras não aceitam todas as palavras e registros como palavra de Deus, mas só aquelas que lhe agrada. Quer dizer, quem não crê nisso diz, olha, essa aqui é palavra de Deus, mas ali não é palavra de Deus, não. Todo o livro, os 66 livros, revelam a palavra do Senhor. Agora, por que eles têm essa compreensão? Porque eles não têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pode compreender a Bíblia como palavra de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As Escrituras, a voz de Deus, determinam o corpo de ensino que devemos crer conforme a vontade dele mesmo. Sim, meus irmãos, o que é que eu devo crer? Pergunte a Deus. Cadê Deus? Está na sua palavra. Pergunte o que você deve crer e Deus vai te revelar através da sua palavra. A Bíblia Sagrada, como palavra
determina o estilo de vida que precisamos ter na família, na sociedade, para com o próprio Deus. Você lê e Deus vai dizer, é assim que o marido deve ser, assim que a esposa deve ser, assim que o filho deve ser. Esses são exemplos. Através dos registros bíblicos, vamos encontrar verdades para o nosso viver diário de como agradar a Deus. Então, irmãos, não ouvir a voz de Deus nas Escrituras vai acarretar sérios danos à nossa vida no presente e na eternidade. Porque Deus fala pela sua palavra, mas se eu não leio, eu não medito, eu não estou ouvindo a voz de Deus. E diz, será, porém, se não deres ouvidos à minha voz, teu Deus, não cuidando e cuidar de todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. O que Deus quer que saibamos já foi revelado nas Escrituras. Se queremos acertar o caminho, ouçamos a voz divina pelas Escrituras. Ouvi e a vossa alma viverá. Concluo, meus irmãos. Um indivíduo não convertido não consegue experimentar o poder das Escrituras, porque ele não lê no geral. E se lê, ele não entende, por causa da sua condição espiritual. Ele é como Samuel. Deus chamou Samuel, Samuel. Samuel levantou para Eli. Isso aconteceu umas 4 vezes. Eli entendeu que era Deus que chamava o menino. E é dito assim, ainda não foi revelada a palavra do Senhor a Samuel. Olha, aí Eli disse, olha, quando você ouvir a voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ali Deus então comunicou o segredo a Samuel, porque ele não conhecia a palavra do Senhor. Deus está falando pela sua palavra. Se Deus não abrir os olhos e coração, nenhum homem jamais conhecerá a Bíblia como palavra de Deus. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A igreja necessita interceder pelos homens, para que Deus lhe conceda ver a beleza e eficácia das Escrituras. Quando o homem se viu cercado pelo exército, ele ficou em desespero. Aí Elias, o Senhor abre os olhos dele para que ele veja. Ele viu um grande exército guardando. Irmãos, peça a Deus, Deus abre os olhos quando ele estiver lendo a Bíblia, para que o Senhor fale no coração dele. O crente também precisa de ajuda divina para entender o livro do Senhor. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. O livro de Deus não está limitado a só dar recado doce. Quando a gente tinha aqueles caixinhas de promessa, essa promessa é boa, eu quero. Essa aqui não, vou mudar. E às vezes a gente abre assim, usa a Bíblia como um tipo de sorte, né? Esse é bom, gostei. Aí vai, não, essa aqui não foi para mim, é para Leda. Essa foi para Leda. Então a gente lança para outro. O que a gente não acha agradável, não é assim não. A Bíblia é o livro de Deus e Deus sabe o que você está precisando ouvir. E quando você abre, Deus está falando com você. Seja uma boa palavra, seja uma palavra às vezes de exortação, de repreensão ou de consolo. O afastamento do crente das Escrituras lhe tem impedido de ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Esse é o maior crime que está acontecendo na igreja. Deus não está falando com a igreja, porque o crente não usa a Bíblia. O livro está perdido. Ninguém está lendo o livro. A ignorância doutrinária do crente e da ética se dá por não ter tempo de ouvir a voz de Deus falando pelo livro santo. Fuja das profetadas do meio evangélico e busque no livro de Deus orientação para a sua vida. Submeta todas as suas decisões ao conselho de Deus registrado na Bíblia, para que sua vida seja um bom perfume para o Senhor.
Tenha paciência. Ao meditar no livro santo, a revelação se manifesta ao homem perseverante. Que Deus nos abençoe.